Vamos embora. Ó, hoje nós vamos estudar uma história desse livro que eu amo. Chico Xavier, o amigo dos animais, ó. Escrito pelo Carlos Bacelli, ó. Chico Xavier, o amigo dos animais. Tem muitas histórias do Chico com os animais. Eu recomendo que vocês, quem puder, compre e leiam, vocês vão amar, principalmente quem gosta de animais, né? E hoje eu vou ler a história Chico, o amigo dos animais. Literalmente, eu vou ler a história que deu nome ao livro, tá? Eu vou ler a história que deu nome ao livro, que é narrada pela Márcia Silvia Bacelli, que é a esposa do Carlos Bacelli, que acompanharam, né, o Chico durante muitos anos, na intimidade, e viram muitas histórias lindas. Vocês vão adorar, vocês vão adorar. Gente, vamos ler então aqui Chico, o amigo dos animais, nesse livro belíssimo do Carlos Bacelli. Todos aqueles que conhecem a vida de Chico Xavier vêm observando ao longo do tempo o seu grande amor pelos animais. Em sua casa ele tinha 2 cachorrinhos da raça pequinês, chamados Brinquinho e Fofa. Essa história, gente, ela aconteceu quando o Chico já estava em Uberaba. Brinquinho, apesar de se encontrar cego e doente, acompanhava o Chico em todos os seus movimentos dentro de casa. Enquanto o médium trabalhava psicografando páginas e mais páginas dos amigos espirituais, Brinquinho permanecia debaixo da mesa, aos pés do dono, como se estivesse orando. À chegada de alguém, ele latia ou se aproximava mais do seu benfeitor no intuito de protegê-lo. O Brinquinho só faltava falar, pois Chico falava muito a ele. Quer dizer, o Chico sempre gostou dos animais, conversava com os animais. Então, se alguém acha que você é maluco ou maluca porque você conversa com seus animais, então fique tranquilo que você está muito bem acompanhado. Ai, ai. O mais espantoso é que ele compreendia tudo e respondia a seu modo. Na data de 12 de outubro, quando comemoramos o Dia da Criança, ele partiu para o mundo espiritual. Brinquinho desencarnou. Apesar de não se queixar, percebemos a dor no Chico, com a separação transitória do grande amigo, qual ele se referia sempre ao cachorrinho. O amigo dos animais o enterrou no quintal de sua casa, bem próximo do seu quarto. Chico nos contou um lindo fato sobre Brinquinho, evidenciando que ele era um cãozinho diferente. Você vê, né? Chico gostava tanto do Brinquinho. Na verdade, assim, o Chico gostava de todos os animais, né? Chico amava os animais de maneira geral. Ele tem histórias lindas com gatos, tem histórias lindas, né, com cachorros, né? Tem o caso em Pedro Leopoldo, quando o Chico, sem ter dinheiro, ele compra um burrinho que estava sofrendo maus tratos de uma pessoa no meio da rua para levar o burrinho e, de repente, libertá-lo depois para ele se aposentar. Então, assim, o nível de sensibilidade do Chico era outra questão. Né? Ainda já nós vamos entender por que os animais estão na nossa vida, nesse plano de transição, né, que a gente está vivendo de maneira mais intensa do que no passado, e como eles têm um papel fundamental na transição planetária. E é uma coisa que quase ninguém se dá conta. Aguenta aí que a gente chega lá. Então o Brinquinho desencarnou, o Chico estava muito triste, enterrou ele no quintal. E aí a Márcia, que está, né, escrevendo essa história aqui, ela vai contar uma história que o Chico falou sobre o Brinquinho, né? Em certa época, havia em sua casa uma gata, olha que legal, que tinha dado à luz a muitos gatinhos. Eles, porém, eram muito pequeninos e tinham muita dificuldade de se aproximar da mãe para mamar. O Brinquinho, então, conduzia-os ternamente, com a boca no cangote, até a mamãe gata, da mesma forma que ela procedia para carregá-los. Ao recordar o amigo, os olhos do Chico brilhavam pelas lágrimas de saudade. Tá vendo, gente? O Brinquinho era um cachorrinho tão diferente, né? Tão ligado à energia do Chico, que quando uma gatinha deu à luz perto do Chico, cheio de gatinho, o Brinquinho pegava os gatinhos pela boca e levava até a mãe para mamar. Imagina um cachorro fazendo isso com um gato. A maioria dos cachorros, né, tem problemas com os gatos e tal. E você veja só que situação interessante. A Fofa, que era a outra cachorrinha que ainda permanecia ao lado do médium, também sentiu muita falta do Brinquinho e a cada dia se apegava mais ao seu protetor. E muitas vezes, ao se distanciar dele, ela o chamava num som bem nítido.
a outra cachorrinha, né? Um outro fato interessante de amor do Chico aos animais é o que acontece quando ele ia a Goiânia, nas vésperas do Natal, visitar os irmãos Hansenianos na colônia Santa Isabel. Como mensageiro da esperança, a sua presença era o melhor presente de Natal, como diziam os próprios doentes. Mas a chegada de Chico à colônia era precedida de grande inquietação, não somente por parte dos amigos que lá residiam, mas, sobretudo, por um cão. Olha, gente, essa história eu acho ela linda demais. O Chico, ele visitava uma casa de Hansenianos, né, que as pessoas, né, chamavam de leprosário, lá em Goiânia, já há muitos anos. E quando o Chico ia, ele ia no Natal fazer essa visita. Obviamente todo mundo esperava, imagina, você receber uma visita do Chico, né, com aquele amor, aquela ternura, mas tinha um cachorro que morava lá e que sempre esperava o Chico do mesmo jeito. Escuta só a história desse cachorro. Contava alguns amigos goianienses que esse cachorro tinha uma doença na pele e estava destinado a ser sacrificado. Então o cachorro, ele tinha um problema grave na pele e já tinham tomado a decisão de sacrificar ele. Ao vê-lo na colônia, então Chico se aproximou, se ajoelhou e abraçou o cachorro. Olha o magnetismo de cura de Chico Xavier, presta atenção. O cachorro ia ser sacrificado pelas afecções que ele tinha na pele. O Chico chega perto do cachorro, vê na frente de todo mundo, vê o cachorro, se ajoelha e abraça um cachorro de rua. Desde então, ele se curou milagrosamente. Chico deu-lhe o nome de Menino. Ele parecia pressentir quando o amigo estava para chegar, pois ele ficava todo agitado, ganindo muito. Quando o carro que conduzia o Chico estacionava, Menino tentava se soltar da coleira para ir ao seu encontro. Eita, profundo, gente. Muito profundo. Ele, que era um cão feroz, devido à erupção na pele, agora era dócil, principalmente com seu grande amigo de Uberaba. Os animais têm alma, e Chico era sensível a essa realidade, auscultando-lhes o psiquismo, e em sua vida de renúncia, eles lhe valiam por grandes companheiros em suas horas de solidão. Ai, ai, meus amigos. Eu já li tanto essas histórias e ouvi outras, eu chorei tanto imaginando essas cenas. Só quem gosta muito de animais entende o que é isso, né? Quem não tem ainda essa afinidade não vai entender, não vai compreender. Meus amigos, bem, esse assunto de hoje do Pinga Fogo, ele é tão amplo, né? A gente tinha que fazer uma palestra sobre a reencarnação dos animais, a vida dos animais, a importância na Terra. Falar disso em 15 minutos é muito rápido, né? Mas vamos tentar. O que acontece? Deus criou os seres simples e ignorantes. Livro dos Espíritos. Está lá. Princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai se individualizando à medida que as reencarnações se sucedem. Ele estagiona pelos diversos reinos da vida até adquirir o livre-arbítrio na esfera hominal. Então, os animais, eles também estão evoluindo. Né? Nós temos animais em outras esferas que também estão evoluindo. E existe um determinado momento, que não se sabe exato quando nem como, André Luiz fala disso em Evolução em Dois Mundos, em que há uma ruptura, em que esse princípio sofre uma transformação e ele deixa de reencarnar como animal e começa a reencarnar nas suas primeiras existências humanas. Então, o animal de hoje é o anjo, sabe Deus, da amanhã, bem amanhã, né? Do mesmo jeito que nós hoje aqui seremos espíritos crísticos lá na frente. Então, a presença dos animais na nossa encarnação, na nossa vida, ela é muito importante em diversas formas. É uma troca profunda, em diversos níveis. Em diversos níveis. Especificamente, eu vou me ater aqui, né, para a gente não devanear demais, a parte afetiva. Chico amava os animais. Gente, se você... Eu estou falando isso com todo respeito, com todo carinho, viu? De verdade. Espero que você consiga sentir isso. Se você tem dificuldade, porque eu conheço e conheci muitas pessoas boas, coração generoso, bondoso, com muita dificuldade com os animais. E todas elas tinham problemas emocionais. Todas.
Muitas delas, não que quem gosta de animais não tenha problemas emocionais, vamos deixar isso bem claro, tem em outro nível, né? Mas muitas delas, problemas com afeto, na demonstração de afeto. Então, muitos animais incomodam muito essas pessoas porque eles são espelhos de afeto e de dedicação. Inconscientemente, tem gente que não dá conta. É como ver o que a pessoa não dá conta de ser. Né? E ainda assim você tem algumas características, né, de pessoas que quando gostam dos animais, gostam mais do animal A, do B, do C, que é natural. Né? Aí as pessoas usam, não, porque faz muito cocô, faz muito xixi. Com todo respeito, isso nunca foi desculpa. Porque você também faz cocô e xixi, e sua mãe e seu pai não deixou ter você e vice-versa. Quando você ama, você cuida, né? Então Chico, espírito altamente evoluído, não é? Sempre teve um contato em diversas existências anteriores com os animais, e muitas delas marcadas por esse contato com os animais, muito profundo, muito profundo. Né? Porque os animais, gente, eles não nos entendem cognitivamente, mas eles sentem a energia. E quanto mais evoluído é o espírito, mais a energia, a expansão perispiritual desse ser impacta o animal. Francisco de Assis tem a famosa história com o lobo de Gúbio, né? Um lobo feroz que assustava uma cidadezinha na época de Francisco de Assis, e naquela época, Chico de Assis, né, se aproxima do lobo, e o magnetismo dele era tão espetacular que o lobo feroz se acalma. Essa história é conhecida, lá em Gúbio tem a imagem de Francisco com o lobo, né? Quem é da Itália aí, os italianos estão com a gente aí no Evangelho, conhecem, já devem ter visto essa linda estátua, vocês veem na internet também. A história é muito linda. E Chico tem inúmeras histórias com os animais. Inúmeras, inúmeras. Eu li uma aqui com esses dois cachorrinhos, mas tem um monte. Você vê, o próximo capítulo fala de Chico com os gatinhos e Emmanuel. Tem muitas histórias, diversas. Eu vou contar, né, na medida do possível, algumas depois aqui para vocês. Mas o grande ponto é o seguinte: nós estamos no meio de uma transição planetária. Você já parou para prestar atenção qual é a função dos animais na nossa vida, quando a gente pensa no afeto? Eu não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre esse assunto, né? Mas hoje, na terapia ocupacional, nós temos muitas crianças que têm, né, algum tipo de dificuldade na área cerebral e que se tratam com cavalos, com equinoterapia, crianças autistas, paralisia cerebral, né, algumas que têm algumas questões genéticas alteradas, como no caso da síndrome de Down, e muitos outros que, veja só, às vezes o ser humano tem dificuldade de ter contato e eles conseguem se conectar com os animais. O animal é terapeuta. Hoje nós temos em hospitais do mundo todo animais visitando pacientes, principalmente crianças com câncer. Eu, quando estive nos Estados Unidos, uma das vezes, tive a oportunidade de participar de uma visita num hospital ali na Flórida e me emocionou muito, né? Eram dois cachorros lindos visitando crianças que tinham desfacelamento facial. Eu nunca tinha visto isso. Todas as crianças que estavam lá tinham problemas, não tinha metade da face, literalmente. A face era amassada, tinha o cérebro com problema. Então, assim, é um hospital especializado em crianças. Me falha a memória, é alguma coisa nessa linha. E o grupo que fazia parte lá, né, a gente estava com a Roseli, e aquele grupo lindo daquela região, que ali fazia parte, fazia visita. Eu tive a honra de poder testemunhar como as crianças com esse nível de problema cerebral sorriam quando o cachorro chegava. Eram dois cachorros, né? Quando os cachorros chegavam, botar a mãozinha, às vezes, no cachorro. A diferença que fazia. Você vê crianças e outras pessoas doentes que se tratam com pôneis. Então, assim, a transição planetária está aqui para a gente ir para o mundo de regeneração, mas a gente só vai para o mundo de regeneração quando os espíritos regenerarem. Por que você acha que os animais domésticos aumentaram muito a sua influência nos últimos 200 anos? Porque nos últimos 200 anos, Deus espera a nossa transição planetária. A transição do planeta começou há aproximadamente 200 anos. Tem gente que achou que é agora. Não, tem 200 anos. Allan Kardec fala sobre isso no livro A Gênese. Tem mais ou menos 200 anos que a gente começou esse processo de transição. Então, a presença dos animais, cada um à sua forma, tem gente que ama a calopsita, né? Tem uma calopsita linda, um passarinho livre, mas a presença dos animais domésticos traz ternura para o ser humano. Gente, muitas pessoas, por sua vez, têm dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Mesmo não tendo algum tipo de dificuldade genética ou cerebral, mas tem dificuldade emocional. Mas a pessoa se dá bem com o animalzinho dela.
Então, muitas vezes, por causa da presença do animal em casa, essa pessoa deixa de sair para beber, deixa de cometer um crime. Muitas vezes essas pessoas deixam de entrar em depressão ou saem da depressão mais rápida por causa do animal. Então, a presença do animal doméstico junto do coração humano, ao contrário do que muita gente pensa, não é só uma fuga do ser humano das suas dores, é terapêutica. Gente, o suicídio, ele é um problema gravíssimo de saúde pública mundial. A cada 20 segundos, entre 20 e 30, uma pessoa se mata ou tenta se matar no mundo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? A cada 40 segundos, oficialmente, uma pessoa se mata no mundo. Os números dão conta desse absurdo. Tira, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicidou. Bem, a probabilidade de uma pessoa se suicidar quando ela tem vínculo com o animal é infinitamente menor. Eu dou testemunho. Nos momentos mais difíceis da minha vida, dessa existência, eu encontrei apoio, sou muito honesto com vocês, nas minhas orações em Deus e nos animais. Eu falo, não teria evangelho no lar? Não teria. Não teria pílula, não teria nada, não fosse pelos animais que me rodeiam. Vocês não fazem ideia. Então, assim, quando a gente ouve falar que Chico falava que nos momentos de solidão eram os animais as melhores companhias, veja, nós estamos falando de um espírito que o Cristo visitava. Nós estamos falando de um espírito que tem trabalhado há milênios pela evolução do planeta Terra. Nós estamos falando de um espírito que, quando na Terra, via todos os espíritos ao seu redor, tinha contato com gigantes. Chico Xavier, que era procurado por milhões de pessoas, e esse homem gigante se sentia sozinho, e o conforto dele era com os animais. Desculpa, mas será que você já alcançou um nível superior de consciência do Chico, a ponto de não precisar de nenhum animal? Que cada um reflita por si. Então, assim, os animais, eles desencarnam, e eu não tenho dúvida nenhuma. Outro dia eu conversava com um amigo espiritual, por isso, porque a gente que gosta de animal, né, por mais que você entenda, você não deixa de sentir. Você viu o Chico, que era o Chico, ele chorava todas as vezes, sentia todas as vezes que os animaizinhos desencarnavam, né? As maiores dores, assim, de separação, de angústias que eu tive, de tristeza, foram com animais também, nessa existência. Mais até do que com pessoas próximas a mim que desencarnaram. Então, assim, é um tipo de vínculo diferenciado, né? É um tipo de vínculo diferenciado. E é importante a gente mencionar, Chico foi o primeiro a trazer de maneira muito clara a informação, e ele dá testemunho dos animais retornando aos seus lares. Então ele mesmo, né, teve animalzinho que retornou para ele em diversos corpinhos. Então você tem um ser espiritual. Muitas vezes, quando o animal desencarna, os espíritos responsáveis, né, por receber essa alma dos animais, porque os animais têm alma, você sabe disso, né? Como você, a diferença é que a alma deles é diferente da nossa, mas tem alma do meu jeito. Então, na hora que a alma dos animais, né, é recolhida no mundo espiritual, depende da necessidade, não há uma regra. Normalmente, alguns animais reencarnam muito rápido, principalmente animais de coletividade, né, tipo os princípios inteligentes de formiga, insetos de maneira geral, né, mesmo alguns répteis. Mas os mamíferos, que têm mais sensibilidade, e principalmente os animais domésticos, que estão mais perto do homem, vão desenvolvendo mais características emocionais primárias, mas estão desenvolvendo. Então, muitas vezes, esses animais ficam na casa junto com a gente durante um tempo, ou eles são levados a lugares no mundo espiritual para preparar a sua reencarnação. E não raro, quando os amigos espirituais entendem que é saudável para a família receber esse animal de novo, num novo corpo, obviamente, e é saudável para esse princípio inteligente, na evolução dele, voltar para a mesma família, então eles reencarnam na mesma família. Eu te afirmo, 2 de cachorrinhos anteriores que nós tivemos voltaram aqui para casa, estão lá fora. E eu olho para os 2 e lembro do passado, é impressionante. É incrível, é incrível. Bem, não vou entrar nisso aqui, porque senão daqui a pouco eu choro de novo. Incrível a semelhança, né? É incrível, é impressionante. Então, assim, Deus, na sua infinita misericórdia, gente, se utiliza de diversas formas para tocar o coração humano, para o coração humano despertar, né? Para a gente poder aprender a evoluir. Cada um é tocado de uma maneira, mas uma coisa eu lhe afirmo, não há a menor possibilidade
da gente realmente evoluir espiritualmente não gostando de animais. Esquece isso. É a mesma coisa da pessoa que fala que vai evoluir espiritualmente e não gosta da natureza. Não vai. Não vai, porque é insensibilidade, é contra a lei divina. Como é que você vai evoluir não tendo amor pela criatura divina? Não tem jeito. Então, normalmente esses não gosto, como gente, tem gente que fala, não, Ricardo, não tem problema com animal, é o oposto, eu amo os animais, eu amo a natureza, eu não gosto de gente. Também não vai evoluir se não começar a gostar de gente. Então a gente vai reencarnando, né? Cada um no seu tempo, na sua hora, e cada um de nós vai alinhando esses sentimentos contraditórios. Gradativamente a gente vai se conhecendo, vai entendendo o porquê que a gente tem resistência a uma experiência, um animal, a natureza, uma pessoa, né? O que em nós precisa ser trabalhado para a gente poder despertar e evoluir. Mas uma coisa é certa, os animais têm alma, merecem respeito, têm que ser tratados com dignidade, né? E a gente às vezes esquece disso. Muito embora isso tenha que ser dito, animal não é ser humano. Em que pese o amor nosso pelos animais, o respeito, o cachorro, ele quer ser tratado como um cachorro, né? Muito bem tratado, mas como um cachorrinho. Vou te dar um exemplo. Eu trato dos meus cachorros, graças a Deus, todo dia de manhã, né? Faço questão. Aí eu estava lá tratando, então eu brinco com eles como o cachorro gosta que você brinque com ele, ele não é um ser humano. Eu os amo, eles sabem disso, mas eu brinco com eles, cada um de um jeito. Então tem um que vem, pula em cima de mim, tem uma que é mais carente, que quer me lamber, eu lambe, tem uma que vem, põe a barriga para cima e coça a barriga, tem outro que é folgado, fica deitado lá num canto, só quer saber de dormir, eu vou lá brincar. Cada um é cada um. Quem tem gatinho é a mesma coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Passarinhos e tal, tem as calopsitas principalmente, né, que ficam soltas em casa e são lindas também. Então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque existe um processo, e isso realmente é um problema, né, de humanização dos animais. Porque isso é ruim para o animal e é ruim para você que tem um animal. Porque quando você quer humanizar os animais, você está se escondendo atrás do seu amor pelos animais. Isso é um problema sério espiritual. Porque isso mostra um distúrbio de comportamento, claro. Né? Você está fugindo. Eu quero meu animal, eu só quero, né? Meu gatinho, eu só quero cuidar do meu periquito, aqui eu quero cuidar do cachorro, do não sei o que, do meu cavalo, do meu pônei, seja lá do animal que você cuida, né? E aí você foge das pessoas. Então, peraí, o que está acontecendo? Né? Por mais que as pessoas te incomodem, os animais não, por mais que as pessoas falem coisas feias para você e os animais não, a gente precisa estar em contato com as pessoas para evoluir, para despertar. Né? Então, veja, Chico amava os animais, mas ele amava as pessoas. Chico, na intimidade, dormia com os animais, inclusive muitos no seu quarto, era sua companhia. Orava, fazia o evangelho com os animais, alguns deles até na sua cama, era a postura dele. Né? Mas Chico nunca deixou de atender as pessoas, de cuidar das pessoas, de ter amigos, de conversar com seus amigos, né? De amar a sua família. Então, cuidado para não trocar as coisas, né? Para não inverter as polaridades. Porque senão a gente acaba confundindo o meio com o fim. E é isso que muita gente faz. Então, muitas vezes, a crítica, né, que é feita por pessoas, às vezes fazem uma crítica de maneira até mordaz, infeliz, de uma forma que poderia ser melhor, mas a essência não deixa de ter razão, que é exatamente nesse ponto. Quando você vê pessoas, né, que são excessivas com os animais, e aí a pessoa que não gosta de animal fala, tá vendo? Gasta isso, gasta aquilo, foge daquilo, aquilo outro, não faz... E às vezes é verdade. Então, qual que é a ideia? Cuide dos seus animaizinhos. Sabe, ame os seus animaizinhos. Viva da melhor maneira possível com eles. Mas lembre-se, eles têm um período de vida que é menor do que os nossos domésticos por um motivo. Eles nos ensinam a lidar com a passagem rápida da vida. Nunca te ocorreu porque um cachorro vive pouco? Porque um gato vive pouco? Porque um passarinho doméstico vive pouco? Nunca pensou nisso? Ué, Deus podia fazer um cachorro viver 100 anos. Para ele é Deus? Por que será que não? Motivo simples, né? Para testar o nosso desapego. Desenvolver em nós o desapego. E para que eles possam ter mais existências num curto espaço de tempo e evoluir mais rápido. Então, assim, não é fácil para a gente que se liga a quem a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, confie. Né? Eu vejo muitas vezes, eu estou aqui no Evangelho, é porque eu não tenho como ficar parando, mas eu vejo muitos de vocês falando, minha cachorrinha morreu hoje, meu cachorrinho. E eu me toco demais, porque eu sei o que é essa dor. E eu entendo e respeito profundamente. Né?
Mas confie. A saudade é impossível não ter se você ama. De um animal, ainda mais de um ser humano que a gente ama. A saudade faz parte da vida. Mas nunca deixe essa saudade adoecer. Por quê? Porque Deus não é incompetente. Lembra da música? Deus é nosso pastor e nada nos faltará. Lembra da música que eu cantei para vocês agora há pouco? Lembra da pílula de hoje? Deus não é incompetente. Então confia. Em algum momento ele volta para você. Se tiver que voltar. Como eu vou saber? Esquece, você não tem que saber. Vai voltar sem você perceber. Quando estiver em casa, você descobre. A gente sente. Fique tranquilo. Não precisa ir atrás. Vem para você. Gente, entenda uma coisa de uma vez por todas. Aquilo que é seu, a vida sempre encontra uma maneira de fazer chegar até você. Eu vou repetir. Aquilo que é teu, que te pertence, a experiência que é sua, boa ou não, a vida sempre vai encontrar uma maneira de fazer chegar até você. Então confia. A gente tem que aprender a fazer a nossa parte, né? A gente tem que aprender a viver o nosso amor e confiar. Eita, meus amigos! Aí tem essa pergunta que a Andresa fez aqui, que muita gente me pergunta, né? Por que os animaizinhos sofrem tanto? E essa era uma pergunta que eu me fazia também lá atrás. O que acontece? Os animais, gente, eles não têm o livre-arbítrio que nós temos. Nós sofremos porque a gente cometeu um erro, conscientemente ou não, mas cometeu. Então a lei divina de causa e efeito traz a consequência para eu colher. O animal, a dor dele é diferente. Ele não tem esse tipo de consciência que a gente tem. Ele tem o que a gente chama de dor-evolução. Né? Se vocês querem estudar isso mais a fundo, eu sugiro a leitura no livro Ação e Reação, em que o mentor Silas explica isso maravilhosamente bem. É uma pergunta de André Luiz. A dor-evolução é a dor espontânea que os animais muitas vezes sentem, são submetidos, que vai desenvolvendo neles a capacidade nervosa, emocional, espiritual, que vai levar no futuro a reencarnarem como seres humanos. É difícil de entender isso, eu sei. Eu não vou nem entrar nisso aqui, porque isso aqui é uma longa história, né? E nós não temos tempo para poder explicar esse ponto hoje. Mas acredite, é assim. Então, assim, os animais não sofrem a revelia de Deus, né? Agora, é óbvio, isso não significa que o homem deva dar causa ao sofrimento do animal. Porque se você, ser humano, dá causa voluntariamente ao sofrimento de um animal, você está lesando a lei divina. Por exemplo, imagina uma pessoa joga pedra num cachorro, num gato. Sabe, de propósito. Amigo, você vai se lascar na vida. Mas não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. É a mesma coisa de você pegar uma pedra e jogar numa pessoa. Por quê? Porque o que gera karma, além da atitude, é o sentimento negativo que você criou com essa atitude. Então, normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de atitude mesquinha, atroz, de querer maltratar, de fazer, é uma pessoa que está com a alma muito perturbada e normalmente obsidiada. Então, imagina o nível de energia que está no perispírito do sujeito. Entendeu? Por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que eu lhe digo, você tem problema com animais, é um sinal que você tem um problema muito maior com você que a sua parte espiritual. Então, a gente tem que autoanalisar isso. Porque se você gera causa de dor, o animal, apesar do sofrimento físico, talvez desencarne, como acontece, a gente vê cada loucura, né? cada absurdo que as pessoas fazem, ele desencarna, vai continuar evoluindo, e Deus se utiliza dessa loucura do ser humano para beneficiar o bichinho. O espírito do animalzinho é evolução. Mas aquele que dá a causa, amigo, eu não quero estar na tua pele de jeito nenhum. Né? E muito menos imaginar as besteiras que a gente já fez lá no passado. Que muitos de nós hoje, que amamos animais, vai saber se nas existências anteriores nós não fazíamos ainda pior. Eita, meus amigos, profundo, profundo, muito profundo, muito profundo. Então, assim, confie. Então, assim, é um grande desafio, né? Nossos animaizinhos, eles têm muito para nos ensinar e nós a eles também. Viu? Eita, meus amigos!